E se eu dissesse que cada decisão, da menor a maior, faz parte de um jogo invisível que acontece o tempo todo? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça na teoria dos jogos para entender como ela simplesmente molda cada interação das nossas vidas. É para pensar, né? Cada conversa, cada favorzinho, até mesmo cada silêncio, tudo isso é uma jogada. Uma peça se movendo num tabuleiro estratégico muito, muito maior. A grande questão é, será que a gente conhece as regras do jogo que está rolando agora mesmo? Olha só um exemplo bem do dia a dia. Lavar ou não lavar a louça que outra pessoa deixou na pia. Isso não é sobre limpeza, não. É uma jogada. É uma escolha clara entre cooperar ou criar um pequeno conflito. E essa decisão, por menor que pareça, tá ali, quietinha, ensinando para o outro exatamente como ele pode ou não pode tratar a gente no futuro. E é exatamente aqui que a gente entra no jogo invisível da vida. E o objetivo? Bom, o objetivo é deixar de ser só um peão reativo, sabe? Aquele que só responde ao que acontece, para se tornar um jogador consciente, alguém que consegue enxergar o tabuleiro inteiro. E aqui vem o ponto que é, assim, crucial. Não existe a opção de não jogar. Alguém pode pensar que está evitando o drama ou só mantendo a paz, né? Mas isso, por si só, já é uma jogada. Tolerar uma situação manda uma mensagem. Ignorar é uma resposta. A gente está sempre se movendo nesse tabuleiro, querendo ou não. Essa frase, olha, ela resume tudo. Toda vez que se deixa passar alguma coisa, na verdade, se está estabelecendo uma regra. A gente está ativamente ensinando aos outros o que é aceitável. E são essas regras que vão definir todas as interações futuras. Ok, então, peraí. Se estamos sempre jogando, por que tanta gente parece estar perdendo? Vamos dar uma olhada nas duas estratégias que são basicamente um fracasso anunciado. Os dois extremos que não levam a lugar nenhum. De um lado tem o lutador constante. Todo mundo conhece alguém assim, né? A pessoa que ganha a discussão, mas no processo perde o respeito. E do outro lado tem o perdoador constante. Essa pessoa evita conflito a qualquer custo, só que a sua generosidade sem limites acaba virando um convite para ser explorada. No fim das contas, os dois saem perdendo. E olha que interessante, as abordagens são totalmente opostas, mas o resultado é o mesmo, a derrota. E por quê? Porque os dois estão jogando o jogo errado. Um joga pelo ego, pela vitória de curto prazo. O outro joga pela validação imediata. Nenhum dos dois está jogando para construir algo que dure. Certo. Então, se lutar o tempo todo e perdoar o tempo todo são caminhos para a derrota, qual é a alternativa? Para achar a resposta definitiva para isso, um cientista político chamado Robert Axelrod criou uma espécie de torneio épico de mentes, uma competição para finalmente descobrir qual é a estratégia vencedora. Pensa só na cena. Ele convidou os maiores especialistas do mundo, economistas, psicólogos, matemáticos, para criar programas de computador. Cada programa tinha uma única missão: vencer num jogo simulado de cooperação e traição. O objetivo era simples, mas genial: provar com dados qual mentalidade sai campeã no final. E olha, a competição foi pesada. Tinha de tudo. Estratégias baseadas em engano, em intimidação, em ser totalmente aleatório, em cálculos super complexos. A aposta de todo mundo, claro, era que algum código genial e super manipulador ia levar essa. Mas o que aconteceu em seguida foi uma surpresa gigante para todo mundo. A estratégia que venceu não era nada genial, nem complicada e muito menos agressiva. A estratégia que simplesmente destruiu todas as outras tinha apenas 4 linhas de código. É isso mesmo. Um princípio tão ridiculamente simples que uma criança entenderia, mas poderoso o suficiente para derrotar as mentes mais brilhantes do planeta. E aqui está o tal código da vitória, em 3 passos. Primeiro, a ideia é começar sendo bom, sempre iniciar cooperando. Segundo, a regra é ser justo, responder na mesma moeda. Alguém cooperou, coopera de volta. Alguém traiu, a traição é devolvida, mas só uma vez, para mostrar que existe consequência. E terceiro, saber perdoar. Assim que a outra parte voltar a cooperar, o passado é esquecido e a cooperação recomeça. É simples assim. Tá, legal, isso funciona num computador. Mas e na vida real? Como é que essa lógica se traduz para o nosso dia a dia, para as nossas interações? O grande poder dessa estratégia é que ela cria previsibilidade. As pessoas não têm medo da gentileza dos outros. Elas têm medo de não saber onde estão os limites.
Quando as reações de alguém são claras, justas e consistentes, aí sim as pessoas ao redor sentem confiança. E é aí que a cooperação floresce. E dá para reconhecer de longe quem vive por esse código, né? São pessoas que sempre começam com gentileza, mas respondem a uma sacanagem de forma clara e proporcional. E, o mais importante, quando o outro se corrige, o passado fica no passado. Elas são justas, previsíveis e, justamente por isso, se tornam impossíveis de manipular. E tudo isso nos leva ao verdadeiro segredo, a vantagem real que está por trás dessa estratégia toda. O código não é só sobre como agir, mas sobre o que se constrói ao agir dessa forma. A verdadeira vantagem não é ganhar uma discussão aqui ou ali, é construir a moeda mais poderosa que existe, a reputação. A reputação de ser alguém que é bom por padrão, justo por princípio e que sabe perdoar por estratégia. Essa é a maior vantagem em qualquer jogo da vida. Isso redefine totalmente o que significa ser forte. Força não é nunca ser traído, isso é impossível. Força é garantir que a traição tenha um custo claro e previsível. E é ter a sabedoria de zerar o jogo quando a cooperação é restaurada. Isso não é fraqueza de jeito nenhum. Isso é ter uma estrutura inteligente. E aqui está a verdade final, que a teoria dos jogos nos ensina. Não se vence empurrando os outros para baixo. Vence-se ao se tornar a pessoa com quem cooperar não é só a coisa certa a se fazer, mas é, de longe, a jogada mais inteligente possível para todo mundo envolvido. Essa sim é a verdadeira vitória.